Olá pessoal, tudo bem com vocês? Saudar todo mundo aí, tá? Das nossas aulas, mas vamos seguindo por aqui, né? Mesmo à distância, vamos seguindo a nossa matéria aí, porque não podemos parar, né? Mas vamos lá. Nós não temos esse contato aqui direto, mas durante as terças e sextas-feiras, fiquem à vontade. Me chamem lá para esclarecer qualquer dúvida, a gente trocar uma ideia, tá bem? Estarei lá à disposição. Nós vamos dar sequência à nossa matéria. Nós deixamos de falar um pouquinho sobre geopolítica e geografia política. Nós demos a definição na última aula. A definição, assim, matéria teórica é mais complicada, né? Eu acho, mas vamos falar de alguns desses conflitos que ajuda a gente a entender essa geopolítica no mundo hoje. Tá bem? Na apostila de vocês, ela está a partir da página 118. Então acompanhe aí que nós falaremos sobre alguns desses conflitos. Bem, aqui logo no início, nós temos alguns lugares no mundo que já tivemos alguns conflitos ou ainda temos alguns conflitos. Ou lugares que esses conflitos poderão surgir a qualquer momento. Tá bem? Então vamos seguindo. Primeira coisa, esses conflitos. Existem vários tipos de conflitos hoje no mundo. Existem conflitos que podem envolver dois ou mais países. Basta a gente lembrar a questão entre Estados Unidos e Irã, né? Que tem os seus desdobramentos, ora um daqui, outro dali. A tensão entre Estados Unidos e Coreia do Norte. Então, podem envolver mais de um país. Existem alguns casos que esses conflitos eles ocorrem dentro do mesmo país. Movimentos que nós chamamos de movimentos separatistas. Mas, vamos lá, a maior parte desses conflitos, qual é a origem deles? O que mostra, o que faz com que tenha o que seja o estopim de deflagrar esse conflito? Bom, primeira coisa, esse conflito pode ser por disputa de território. Vou dar um exemplo. As fronteiras, hoje, elas quase não mudam, mas tem entre alguns países algumas pendências quanto a fronteiras. Vou dar um exemplo desses. No século XIX, a Bolívia e o Chile entraram em guerra. Essa guerra ficou chamada como Guerra do Pacífico. A Bolívia ela tinha saída para o Oceano Pacífico. Depois dessa guerra, ela perdeu esse território para o Chile. Então, esse local que o Chile tomou da Bolívia, a Bolívia reivindica até hoje. Então, é uma questão de disputa de território. Eles, felizmente, depois disso, não entraram mais em guerra, mas é uma área de tensão entre os dois países. Outra coisa, as diferenças étnicas. As diferenças entre uma população formada por uma determinada etnia e a população formada por outra etnia. Diferenças religiosas. Essas diferenças religiosas podem ser entre religiões diferentes, como o islamismo e o cristianismo, ou dentro da própria religião, como é o caso do cristianismo. Você pegar, no caso, protestantes e católicos, entre os muçulmanos, que são os seguidores do islamismo, o muçulmano sunita e o xiita. Então, dentro da mesma religião pode acontecer. Em alguns casos, até mesmo pelo controle dos recursos naturais. E aí entra um desses recursos naturais, a água, as riquezas minerais. Tá? Então, isso são estopins para esses conflitos. Bom, em alguns lugares nós temos então esses movimentos separatistas. Nós vamos falar sobre alguns conflitos no mundo, mas antes de falar sobre eles, uma das coisas que causa esses conflitos, o nacionalismo. No caso, o nacionalismo, aqui nós temos dois exemplos, né? Na mesma região, duas fotos aqui mostrando, no caso de um lado, os palestinos e do outro, os israelenses. Você, quando um sentimento de nacionalismo, é aquele que ele tenta exaltar tudo aquilo que são valores nacionais. Aí pode ser a língua, a religião, os costumes daquele local. Tá? Outra coisa, para você ter esse sentimento de nacionalismo, primeiro você tem que ter aquele sentimento de nação. Você pertencer a um determinado grupo que tem alguns vínculos.
racial, linguístico, histórico, como está dizendo aí na própria imagem. Então, muitas vezes, esses grupos nacionalistas, eles querem ter o direito de formar uma nação autônoma, sem pertencer a nenhuma nação. E nós vamos falar sobre alguns desses exemplos. Tá? O primeiro exemplo, e talvez um dos mais difíceis de entender, a fragmentação da Iugoslávia. Só por curiosidade, essa foi a primeira aula que eu dei na minha vida. Foi na faculdade, então, era o período que estava acontecendo, né? Então, bastante interessante falar sobre a Iugoslávia. A Iugoslávia, o nome Iugoslávia significa eslavos do sul. Eslavos é uma etnia que habita partes da Europa. O principal grupo eslavo, que a gente poderia dizer, são os russos. Eles fazem parte desse grupo eslavo. Então, Iugoslávia significava os eslavos do sul, aqueles que migraram para o sul da Europa. Então, a Iugoslávia, ela se localiza próximo ao mar Mediterrâneo. Aqui dá para a gente ver, até por esse mapa, observe que a Iugoslávia era todo esse território aqui, ó, onde a setinha está passando. Aqui nós temos o mar Adriático, Itália aqui, nós temos Albânia, Grécia, os países todos no mar Mediterrâneo. Essa formação da Iugoslávia, ela possuía 6 repúblicas. A Bósnia-Herzegovina, que era uma, Croácia, Eslovênia, Montenegro, Macedônia e Sérvia. Essas 6 repúblicas formavam a Iugoslávia. Depois, ela tinha 2 territórios que tinham uma certa autonomia, que era Vojvodina e Kosovo. Vojvodina mais ao norte e Kosovo aqui. A capital, Belgrado. Um detalhe histórico. A Primeira Guerra Mundial, ela começou aqui, ó, em Sarajevo, que era a capital da Bósnia-Herzegovina. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinand aconteceu aí. E aí que surgiu a Primeira Guerra Mundial. Primeiro, porque ele era herdeiro, né, do Império Austro-Húngaro. Aí, no caso, o Império Austro-Húngaro declarou guerra a essa região aí. A Rússia entrou em defesa e começa todo o conflito. Né? Não é o caso nosso que nós vamos falar aqui. Bom, o caso da Iugoslávia. Nós tínhamos um problema lá. Existiam minorias de sérvios espalhados por toda a Iugoslávia. Os sérvios, eles tinham uma população maior. Então, uma das coisas para tentar manter assim, a integração, nós tivemos lá um governante que o nome dele era Marechal Tito. Daqui a pouco ele vai aparecer aí, vou mostrar ele ali para vocês. O Marechal Tito, ele foi um dos responsáveis para manter a unificação da Iugoslávia. Na apostila de vocês, ele está na página 121. Josip Broz Tito. Ele foi um dos responsáveis por expulsar os nazistas da Iugoslávia. Então, ele tinha uma ideia, vamos dizer assim, ele tinha um carisma muito grande. Por ele ter sido responsável por expulsar os nazistas da Iugoslávia na Segunda Guerra Mundial, eles expulsaram sozinhos, sem a ajuda de tropas aliadas, nem da União Soviética, de ninguém, sozinhos. Ele passou a ter muito respeito, as pessoas passaram a respeitar ele demais. Então, uma das coisas que ele chegou a fazer, ele chegou para tentar manter as pessoas assim, manter a Iugoslávia unida, incentivar as pessoas a não deixar a sua região ir para outra. Por exemplo, ele incentivava os croatas a saírem aqui da Croácia e vir para a Bósnia, a vir para a Sérvia. Incentivava os sérvios a ir para as outras regiões. Ele achava que dessa forma haveria uma mistura entre essas nacionalidades e viraria um só país. Então, os sérvios, eles se espalharam, como eles tinham uma população maior, eles se espalharam pelas outras repúblicas que faziam parte da Iugoslávia. A gente vai ver que lá na frente isso é problema. Bom, então, uma das coisas que ele tentou fazer foi isso. Mas deu certo? Não, não deu certo. Porque os casamentos entre nacionalidades quase não aconteciam. Não aconteciam por quê?
porque existiam diferenças entre eles. Nós tínhamos aqueles que eram católicos romanos e tinham os católicos ortodoxos. A Igreja Católica Romana é essa que é seguida no Brasil, na maior parte do Brasil, ligada ao Papa. No caso dos ortodoxos, eles são ligados aos patriarcas. Existe mais de um patriarca. Aqui em Guaxupé nós temos uma igreja ortodoxa, ela fica ali próximo à Santa Casa, perto do consultório, onde era o consultório do Dr. Joacir. Né? Ali tem um laboratório de análises clínicas, ela fica ali próximo. Né? Então, a diferença religiosa entre católico romano e ortodoxos já era uma das coisas. E existia também os muçulmanos, que eram quem vivia no Kosovo e na Bósnia. Então, os casamentos entre eles já não aconteciam, ou quando aconteciam eram muito poucos. Então, essa ideia de fazer eles misturar já não existia. Bom, a Iugoslávia, após a Segunda Guerra Mundial, ela se tornou um país socialista. No início, ela era aliada da União Soviética, mas pouco depois ela se afastou da União Soviética. Falou, não, nós vamos ser um país socialista, mas sem ser alinhado com a União Soviética. Então ela seria uma neutralidade entre Estados Unidos e a União Soviética. Tá? Então era um país socialista, tinha a questão socialista, mas não era totalmente alinhado com a União Soviética. Bom, os problemas na Iugoslávia começaram quando o Marechal Tito ele faleceu, em 1980. Bom, ele era aquele líder carismático, aquele que todo mundo, né, tinha muito respeito por ele. À medida que ele falece, ele morre, aquelas diferenças que existiam entre os diversos povos que formavam a Iugoslávia, elas começam a brotar. Os sentimentos nacionalistas começam a surgir. E nesse caso, já é um problema. Mas aí ocorreu a separação da Iugoslávia? Não. Porque a Iugoslávia, eles tinham receio de que acontecesse no país o que tinha acontecido com outros países. Como eles eram socialistas, eles tinham receio de que a União Soviética, de alguma forma, pudesse interferir aqui, mandar suas tropas para colocar ordem. Então eles mantinham-se unidos. Agora, a situação ela começa a mudar com o fim da União Soviética. A União Soviética entra em processo de desintegração no início dos anos 90. Então, assim que começa o processo de desintegração da União Soviética, começa também o processo de desintegração da Iugoslávia. As repúblicas que faziam parte da Iugoslávia, elas começam a declarar independência. Eslovênia, Croácia, Bósnia. Aí vem o problema. Lembra que nesses locais existiam minorias sérvias? Essas minorias sérvias começaram a receber auxílio do que sobrou do governo da Iugoslávia. Aí começa a guerra civil. Essa guerra civil ela foi muito violenta. No processo de separação da Croácia já foi violenta, mas principalmente aqui na Bósnia. A Bósnia e Herzegovina. Aqui nós tínhamos os muçulmanos, que eram os bósnios, nós tínhamos croatas que viviam aqui e nós tínhamos sérvios que também viviam aqui. Então a guerra civil foi muito sangrenta. E sangrenta do ponto de vista de eles terem até campos de concentração. Observe então como que um processo de separação desses povos foi bastante traumático. Nós temos alguns filmes que mostram essa realidade. Tem um que é muito legal, que ele chama Savior, A Última Guerra. Ele mostra muito bem esse conflito que aconteceu na Bósnia. Existe um outro que chama Atrás das Linhas Inimigas, que mostra também esse conflito. E olha, essas guerras elas começaram no início dos anos 90. E elas foram marcadas por muita brutalidade. E elas tinham também aquela questão de limpeza étnica. Aquele grupo dominante tentando eliminar, acabar com as outras etnias, para ficar só com o território. A Sérvia ela tinha a ideia de manter a Grande Sérvia.
Então, por isso que ela não aceitava a separação dos outros povos. Então, o primeiro conflito que nós vamos falar é sobre a Iugoslávia. Tá? Eu vou interromper esse vídeo agora, que está dando quase uns 15 minutos. Eu vou seguir ele daqui a pouquinho. A hora que vocês acessarem ele, assistir ele até aqui, até o final, ele já vai pular para o próximo vídeo, que nós vamos falar sobre mais um conflito, que é a questão irlandesa. Tá? Então, é só continuar aí, que nós já voltamos. Ok?